Olá pessoal, saúde e paz. Estamos aqui então para o nosso quarto encontro do mês da Bíblia, que estamos agora encerrando o mês de setembro e com isso encerramos o mês da Bíblia. E hoje nós vamos refletir nesse quarto encontro sobre a fonte do tempo. E o que nos leva a chegar nesse final de conversa durante todo esse período do mês é de alimentar em nós um desejo, a vontade de estar sempre lendo o texto sagrado. Aquilo que alimenta a nossa vida com a palavra, que possamos depois, na mesa da Eucaristia, desfrutar desse momento. Então, a fonte do tempo, o profeta Ezequiel, ele é um anunciador da esperança diante de uma realidade destruída que nós já falávamos nos outros encontros. Ele não é um sonhador ingênuo, e sim o esperançoso realista. Essa que é a verdade. Por isso é necessário realizar uma restauração político-religiosa. Nós podemos conferir depois em Ezequiel 4, 34, aliás. Então, ele é uma restauração político-religiosa do país e de cada israelita. Então, ele está falando para os seus israelitas. Hoje nós falamos para a gente mesmo, nosso povo. Por isso, durante o exílio e com a possibilidade do retorno à terra prometida, Ezequiel elabora um projeto de restauração. Esse projeto está descrito em Ezequiel 40, 48, capítulo 40, 48, em forma de visão. O profeta ele contempla o retorno da glória de Deus, no novo templo de Jerusalém, as águas vivificadoras que saem do templo. E isso é muito importante. Isso é fundamental. É um projeto que começa a partir de uma comunidade restaurada, convicta da presença de Deus em seu meio. Quer dizer, o retorno da glória de Deus que eles tinham perdido através daqueles momentos de afastamento de Deus. Então, o profeta busca esse sentido da vida e para a vida. Então, nessa linha de pensamento do profeta, a gente então vai refletir hoje, a reconstrução social à luz da palavra de Deus. Ezequiel de 40, capítulo 47, versículo de 1 a 12. Então, iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos preparar o nosso ambiente, que é o nosso coração, que é esse momento de estar aqui perto de Deus e com Deus, diante da palavra de Deus e desse material, desse subsídio orientado pela CNBB. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este nosso quarto encontro de oração, reflexão e partilha à luz da palavra de Deus. Continuamos no aprofundamento do livro do profeta Ezequiel. Hoje somos convidados e convidadas a olhar com esperança para a nossa realidade comunitária e reconhecer nela o processo de reconstrução que o Senhor está realizando, ao trazer novas perspectivas para o futuro. Como Ezequiel, assumamos nossa vocação, nossa missão profética, nossa responsabilidade pessoal e renovemos o compromisso de colaborar com Deus da vida e da história. E Deus nos convida a participar desse projeto, todo esse processo. Então, nós vamos agora fazer a nossa oração com muito rezo. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundir no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia no gesto de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano.
para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza, refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Essa oração é tirada, é uma oração ecumênica tirada da carta encíclica, né, Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Bom, eu apresento aqui estes símbolos, né, de orientação do próprio subsídio. Uma jarra com água, a Bíblia aberta no texto de hoje, com uma porção de terra, uma cidade, pode ser um bairro da nossa, se for uma cidade grande, ou uma cidade onde você mora, que representa a sua cidade, um cesto ali com frutos, né, frutos de época, frutos do Brasil ali também, né, e esse vaso esse jarro com flores, representando toda essa nossa alegria, todo esse momento que esse rio novo, que vai jorrar do templo, do altar do templo, vai cair em nossas vidas. Então, vamos fazer aqui agora uma introdução à leitura. Né? A leitura. Nessa introdução à leitura, é muito importante a gente prestar atenção em alguns pontos que vamos colocando aqui. Durante o exílio da Babilônia e com a possibilidade do retorno à terra prometida, Ezequiel ele vai elaborar um plano de restauração em forma de visão, de linguagem e expressão simbólicas, baseado na profunda esperança no Deus da vida. É um projeto que começa a partir de sua experiência pessoal em uma comunidade restaurada, no caso dele e no nosso também, que caminha convicta do retorno à aliança com Deus. Em sua visão, o profeta é transportado até a fonte do templo, que tem essa visão, e a partir daí descreve as águas saindo e escorrendo para fora. O volume da água vai aumentando e proporcionando vida e cura durante o seu trajeto. Na árida região colocada, trata-se de uma restauração que vem de Deus e que vai acontecendo progressivamente com a participação humana. O novo templo, né, será independente, né, diante dos palácios para poder ser profético e ao mesmo tempo denunciar as injustiças sociais, econômicas e as injustiças religiosas também. O profeta contempla aqui o retorno à glória de Deus nesse novo templo de Jerusalém. Isso é muito importante. Então, essa leitura, 47, do versículo 1 ao versículo 12, é esse sentido. Por isso que é importante que você, ao fazer essa reflexão juntamente comigo, esteja com a sua Bíblia aberta para você acompanhar esse momento de reflexão. E aí eu vou ler o texto na íntegra. A fonte do templo. Reconduziu-me então para a entrada do templo, e vi ali águas que escorriam sobre o limiar do templo, para o lado oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria de sobre o lado direito do templo, do sul do altar, e em seguida fez-se sair pelo pórtico do norte, e rodear por fora até o pórtico exterior que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão, medindo 1000 côvados, e me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos. Tornou a medir 1000 côvados, e fez atravessar outra vez a água que agora dava pelos joelhos. De modo, mediu 1000 côvados, e de novo me fez atravessar a água que agora dava pelos quadris. Mediu outros 1000 côvados
E agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio que só podia atravessar a nada. Disse-me então: Disse o filho do homem, e fez-me voltar para a margem da torrente. Quando voltei, eis que havia ali, na margem da torrente, árvores abundantes, de um lado e de outro. Disse-me: Esta água, que escorre para o lado oriental, desce para o Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passar a corrente, os seres vivos que povoam terão vida. Haverá abundância de peixe, já que onde quer que essa água chegue, ela levará salubridade, de modo que haverá vida em todo lugar que a corrente atingir. À sua margem existirão pescadores, desde Engadi até em Iglaim. Haverá lugares para estender as redes. Os peixes serão da mesma espécie que os do grande mar, e muito abundantes. Mas quanto aos seus brejos e pântanos, esses serão salubrificados. Antes serão deixados como reservas de sal, junto à torrente, em sua margem de um lado e do outro. Encontrar-se-á toda sorte de árvores, de frutos comestíveis, cujas folhas não murcharão, e cujos frutos não se esgotarão. Produzirão novos frutos de mês em mês, porque a sua água provém do santuário, pelo que os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, é essa é a reflexão do texto. E aí vem, né, a nossa proposta de ver o texto de perto. Quais palavras ou frases tocaram seu coração? Pense nisso. Essa é a sua reflexão. E por que tocaram seu coração? Torrente abundante. Aquilo que sai do coração de Deus. Por quê? Porque mexeu comigo. Chamou minha atenção. O que o rio maravilhoso por onde passa vai transformando em vida, vida abundante. E assim que é Deus. Deus é o Deus da vida, do amor, da liberdade. Como vejo a ação restauradora de Deus nesse texto, de resgatar lá no texto esse povo que estava em Israel, no cativeiro da Babilônia. Eles agora podem voltar para casa. E o profeta enxerga isso através desta imagem. E o profeta quer levar seu povo de volta para Israel, resgatar o templo, orar no templo, e essa água vai jorrar. Assim somos nós em nossa vida de hoje, nossa vida cotidiana. Então, essa é a maneira de ver o texto de perto. Agora, vamos trazer o texto para perto de nós. Na visão de Ezequiel, Deus promete habitar novamente entre nós para nos ajudar a produzir novos frutos e restaurar nossa vida. Então, como percebemos a ação restauradora de Deus hoje em nossa comunidade? Como é que você percebe aí na sua comunidade? Reflita um pouco sobre isso. Que melhorias têm acontecido na sua participação na igreja, na sua contribuição nos movimentos sociais da sua comunidade? Então, quais aspectos de nossa comunidade precisam dessa restauração, dessa água jorrar, dessa luz jorrar, para que possamos vivenciar essa experiência? Que ações e compromissos concretos sentimos como apelo de Deus, do Deus da aliança, desse Deus que traz a nossa vida? Cada dia temos que renovar nossa aliança com Deus, transbordar essa dimensão. Viu que no texto o rio começa nos calcanhares, nos quadris, no joelho, nos quadris, daí não dá mais para atravessar, tem que ser a nada. É a glória de Deus. Certo? Então, trazer o texto. A imagem fica aqui para você refletir depois. Com você sozinho, sozinha, com o seu. Bom, agora, a oração que brota dessa forma. Qual é a oração? O homem que segue o caminho da paz é como a árvore plantada junto aos riachos.
dá seu fruto no tempo devido, em suas folhas nunca murcha. Tudo o que lhe faz é bem sucedido. É tirado do Salmo 1, versículo 3. O rio representa a vida que desabrocha com a bênção da presença de Deus no seio da comunidade, querendo estar comprometidos com a verdade, a justiça e a paz em nossa comunidade. É quando a gente deixa de falar dos outros e viver a nossa experiência de vida. Chegou uma notícia ruim que vai atrapalhar a comunidade, essa notícia ruim encerra com você, né? De colocar calmaria dessa água, desse rio, essas árvores, dando frutos de alegria, de envolvimento com a paz. Nosso compromisso com a palavra de Deus. Durante a semana, reflitamos em comunidade como estamos colaborando no processo concreto de reconstrução social, tanto da comunidade como em nossa cidade. No próximo final de semana, nós teremos eleições. Vote consciente, vote com responsabilidade. Escolher o seu candidato, né, é uma maneira de você reconstruir a sua comunidade. Senhor e Pai da humanidade, que criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundir em nossos corações um espírito de irmandade. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, do diálogo, de justiça e paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Isso é possível, Santo Deus, quando começamos a dialogar uns com os outros. Que nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecermos bem a beleza da nossa própria história, que se semeastes em cada um deles, para restabelecermos os laços de unidade e projetos comuns, esperançosas, compartilhadas uns com os outros. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus permaneça no meio de nós, que possamos levar essa nossa alegria junto à nossa comunidade. Agradeço a vocês por este momento de reflexão. Até o nosso momento de oração. Amém, aleluia, amém. Saúde